Seção 4 dos avanços, das gratificações e adicionais. Subseção 1 dos aumentos do vencimento dos avanços. Artigo 118. Os cargos de provimento efetivo terão aumentos de vencimento de 5%, denominados avanços, calculados sobre a referência da classe promocional. Excluem-se da base de cálculo do avanço os aumentos trienais anteriormente concedidos. A cada triênio de serviço público corresponderá um avanço, cuja concessão será automática. Parágrafo 3º. Para fins de avanço, computar-se-á integralmente o tempo de serviço público municipal, inclusive o ficto, bem assim o federal e o estadual prestado à administração direta, indireta e fundacional. Para efeito de concessão de avanço, não se considerará interrupção de atividade qualquer dos afastamentos do artigo 91. Parágrafo único. A concessão de avanço será protelada na razão de 10 dias por falta não justificada. B. 30 dias por dia de suspensão ou multa. C. 1 ano quando a penalidade for por prazo superior a 5 dias. Artigo 120. O servidor provido em outro cargo, na forma da lei, manterá os avanços trienais conquistados no cargo anterior, cujo cálculo incidirá sobre a referência da classe promocional que passar a exercer. Subseção 2 das vantagens adicionais. Artigo 122. O servidor estável, ao completar 15, 25 anos de serviço público, contado na forma deste estatuto, passará a perceber, respectivamente, gratificação adicional de 19% ou 35% sobre o vencimento, excluídos deste os avanços trienais. Parágrafo único. A gratificação de 19% cessará uma vez concedida a de 35%. Artigo 123. No caso de acumulação remunerada, será considerado para efeito de gratificação adicional o tempo de serviço prestado em cada cargo isoladamente. Subseção 3. Do adicional por regime especial de trabalho. Artigo 124. O servidor convocado para regime especial de trabalho perceberá um adicional sobre sua remuneração, calculado nas seguintes bases. 1. 50% para o regime de tempo integral. 2. 60% para o regime de dedicação exclusiva. Artigo 125. Sobre o adicional por regime especial de trabalho, não incidirão quaisquer outros acréscimos pecuniários. Subseção 4 da gratificação de função. Artigo 126. A gratificação de função será percebida cumulativamente com o vencimento ou com o provento do servidor em disponibilidade. Artigo 127. O servidor detentor de cargo de provimento efetivo que tenha permanecido durante 5 anos consecutivos no desempenho de cargo em comissão, função gratificada ou ambos, terá incorporada ao vencimento, para todos os efeitos legais, a vantagem de cunho pessoal na forma da alínea A do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. O servidor efetivo e que houver exercido cargo em comissão, função gratificada ou ambos por 2 anos, terá adicionada a importância equivalente a 20%. A. Do valor equivalente à função gratificada de mesmo número. B. Do valor correspondente à diferença entre o padrão do cargo de provimento efetivo e do cargo em comissão. Parágrafo 2º. A cada 2 anos excedentes no exercício de cargo em comissão, função gratificada ou ambos, corresponderá novo acréscimo, no mesmo percentual sobre o valor previsto na linha A do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Se mais de um cargo em comissão ou função gratificada tiver o servidor exercido, servirá de base de cálculo o valor exercido equivalente à função gratificada correspondente, desde que nele tenha permanecido, no mínimo, por 2 anos.
Parágrafo 4º. Computar-se-ão para todos os efeitos legais as permanências já ocorridas nos cargos em comissão e funções gratificadas, ou ambos, à vista de seus assentamentos funcionais. Parágrafo 5º. O servidor, no gozo da vantagem prevista nesse artigo, nada perceberá pelo exercício da função gratificada ou cargo em comissão de nível equivalente àquele que incorporou ao vencimento, tendo direito à diferença quando vier a desempenhar outro posto mais elevado. O servidor beneficiado por esse artigo não pode se eximir, sem justo motivo, ao desempenho de função que lhe seja atribuída, desde que compatível com a incorporada. Artigo 128. Fica assegurado ao servidor o direito de incorporar as gratificações especiais de símbolos GE, traço 1 e GE, traço 2, criadas pela Lei número 2.157, de 19 de dezembro de 1973. A incorporação de que cuida o caput deste artigo se processará na forma regrada pelo artigo 127 deste Estatuto. Parágrafo 2º. Para efeitos de incorporação, computam-se as permanências ocorridas nas funções gratificadas, nos cargos em comissão e no desempenho de funções, mediante a percepção de gratificação especial de símbolos GE-1 e GE-2. As gratificações especiais de símbolos GE-1 e GE-2, para fins e efeitos de tabela de pagamento, correspondem atualmente às funções gratificadas de padrões FG-3 e FG-4, respectivamente. Artigo 128. 128-A. A servidora, mãe de filho excepcional ou inválido de qualquer idade, comprovadamente incapaz para exercer qualquer atividade remunerada, terá sua carga horária reduzida em 50%. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração mensal da servidora. Parágrafo 2º. A comprovação da deficiência na forma prevista nesse artigo será avaliada e atestada previamente por junta especial composta por 2 médicos designados pelo município e 2 profissionais da área da saúde indicados por instituições que atendam deficientes, que emitirão laudo declarando se o grau de deficiência obriga a acompanhamento e ou assistência permanente. Artigo 129. A vantagem incorporada ao vencimento do servidor, nos termos dessa subseção, não poderá ser absorvida em virtude do aumento ou alterações posteriores no plano de pagamento. Subseção 5. Das gratificações por atividades especiais. Artigo 130. Serão arbitradas pelo prefeito, quando não previstas em lei ou regulamento, as gratificações relativas à participação em órgão de deliberação coletiva de caráter permanente e as concedidas a título de representação. Parágrafo único. A gratificação por trabalho técnico, especializado ou científico, de utilidade para a administração e que não constitua atribuição de cargo provido ou de órgão municipal, será também arbitrada pelo prefeito e paga após a sua conclusão. Artigo 131. Fica instituída a concessão de gratificação pelo desempenho da atribuição de fiscal, integrante de comissão executiva ou de banca examinadora de concurso público para provimento de cargos efetivos. 40. Parágrafo 1º. Os servidores efetivos farão jus a: inciso 1º, 10% do vencimento base do padrão 1 por turno trabalhado, quando atuarem como fiscais. Inciso 2, 100% dos vencimento base do padrão 14, quando integrarem a comissão executiva, cabendo ao presidente da comissão um acréscimo de 10% do vencimento base do padrão 14. E, inciso 3º, 60% do vencimento base do padrão 14 quando integrarem a banca examinadora.
Parágrafo 2º. A comissão executiva será composta de, inciso 1º, 3 servidores efetivos para o concurso público com até 5 cargos, especializações ou áreas de atuação. Ou, inciso 2º, 5 servidores efetivos para o concurso público com mais de 5 cargos, especializações ou áreas de atuação. Parágrafo 3º. O número de fiscais e de integrantes da banca examinadora será de acordo com o número de candidatos inscritos ou classificados para a fase da prova de títulos, com condições para que se possa cumprir todas as normas pertinentes à legalidade do concurso público. Artigo 2. Adita artigo 131-A, a Lei Complementar número 3.673, de 24 de junho de 1991, com a seguinte redação. Artigo 131-A. Fica instituída a concessão de gratificação pelo desempenho da atribuição de instrutor ou palestrante de curso ou palestra com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento e qualificação profissional dos servidores públicos municipais. Parágrafo 1º. Os servidores efetivos que atuarem como instrutores farão jus a. Inciso 1º. 10% do vencimento base do padrão 1 por hora, se o curso for realizado fora do horário de trabalho do instrutor. Ou, inciso 2º, 5% do vencimento base do padrão 1 por hora, se o curso for realizado dentro do horário de trabalho do instrutor. Parágrafo 2º. Os servidores efetivos que atuarem como palestrantes farão jus a. Inciso 1º. 30% do vencimento base do padrão 1 por palestra, se a mesma for realizada fora do horário de trabalho do palestrante, ou, inciso 2º, 15% do vencimento base do padrão 1 por palestra, se a mesma for realizada dentro do horário de trabalho do palestrante. Parágrafo 3º. Os instrutores ou palestrantes só se enquadrarão nas disposições contidas no caput quando o curso ou palestra não tiver relação com as atribuições normais de seus cargos, funções gratificadas ou cargos em comissão em que estejam investidos, bem como as comissões ou conselhos que venham integrar. Subseção 6. Das gratificações dos especialistas de classe especial do magistério. Artigo 132. Pelo exercício do magistério em classe de alunos excepcionais, classe especial, o professor perceberá uma gratificação mensal de 50% a ser calculada sobre o vencimento básico do grau 1. Parágrafo 1º. O professor ou professora que trabalhe no atendimento de excepcionais poderá, a pedido, após 25 ou 20 anos, respectivamente, de efetivo exercício em regência de classe, completar seu tempo de serviço em outras atividades pedagógicas no ensino público municipal, as quais serão consideradas como de efetiva regência. Parágrafo 2º. A gratificação concedida ao servidor público municipal designado exclusivamente para exercer atividades no atendimento a deficientes, superdotados ou talentosos, será incorporada ao vencimento após percebida por 5 anos consecutivos ou 10 intercalados. Parágrafo 3º. O professor beneficiado com a incorporação de que se trata este artigo não poderá se eximir, sem justo e aceito motivo, ao desempenho do magistério em classes de alunos excepcionais. A cada 5 anos de efetivo exercício em classe especial, o professor poderá pedir afastamento dela pelo período de 1 ano, sem prejuízo das vantagens previstas nesta lei, proibida a acumulação de períodos. Durante o afastamento, o professor será designado para exercer funções na escola, inclusive em classe regular.
devendo retornar à classe especial expirado o período de afastamento. Artigo 133. A atividade em classe especial será exercida pelo professor que possuir habilitação específica e/ou curso de especialização para ensino especial, com mais de 300 horas aula, ministrado por instituição pública ou privada oficial, atendidos mais os seguintes requisitos: ter, no mínimo, 2 anos de regência de classe em curso regular, ser professor de 1ª a 4ª série e habilitação com curso de especialização. Apresentar condições de personalidade adequada ao tipo de atividade a desenvolver, comprovadas mediante seleção psicotécnica procedida pelo órgão dirigente. Parágrafo 1º, classe especial. É a que se agrupa alunos excepcionais para o desenvolvimento de currículos adequados às diversas categorias e graus de excepcionalidade. Parágrafo 2º, aluno excepcional é o super ou subdotado que física, sensorial, emocional e socialmente se desvia do tipo normal em grau que necessite de tratamento especial para obter-se o máximo de sua potencialidade.